Make azul com marrom, como sempre, que eu usei essa semana pra sair de casa e aí eu não tava com nenhum pingo de tempo. Então eu vou trazer o tutorial, refazer a maquiagem. Odeio refazer maquiagem, mas eu vou fazer aqui pra vocês. Eu não posso gritar no microfone, então eu vou ficar com ele aqui. Como vocês estão? Gente, tem que correr porque hoje ainda eu quero fazer live. Eu tô tão produtiva. Eu vi que um dos vídeos agora que saiu por agora, que eu tô falando muito empenhada. Ai, que eu tô empenhada. E me irritou essa palavra. De tanto que eu falei, eu fiquei com raiva. Então, vamos mudar pra esforçada. Pode ser? Vou deixar aqui a foto de referência. Oi, gente. Deixa eu falar direito com vocês. Oi, gente. Hoje a gente vai fazer a maquiagem. Eu vou repetir tudo de novo. Vocês já entenderam. Vou deixar aqui a referência da maquiagem. E é isso. Vamos começar a fazer essa pele, fazer tudo. Porque isso tem que dar em 1 hora. Porque eu fiz essa maquiagem no dia inteira em menos de 1 hora, viu? Tô com mania de falar viu pra tudo agora também, tá? Eu vou começar com o Sérum Surreal da Make More, que foi o que eu usei no dia. 2 pumps já é o suficiente, porque agora eu tô só preparando a testa primeiro. Olha a sobrancelha que eu fiz! Eu tô preparando a testa primeiro por causa daquele rolê do hidratante da Fenty. Então eu uso o hidratante diferente aqui e no resto do rosto eu uso o que eu gosto. Não! Eu gosto do que eu uso na testa também, tá? É só... Enfim, vocês me entenderam. Hoje eu tô prolixa. Ai, tem uma menina no TikTok que eu sigo que ela... Ai, eu acho ela uma diva, mas ela é muito prolixa. Eu tenho dificuldade pra... Eu tenho que me esforçar. E a gente que é geração TikTok, a gente não quer se esforçar pra entender as coisas. E aí... Ai, eu tenho que estar com paciência pra assistir ela. E eu salvo o vídeo e deixo pra eu ver depois, sabe? Ai... Eu acho que eu já tô boca reganhada, viu? Eu usei como base a Velvet Skin da Mari Maria. É Velvet? Eu acho que é Velvet Skin da Mari Maria, na cor amêndoa, na fórmula antiga, que essa é a minha favorita. Porque as novas são muito laranja. Até a nova que ela lançou agora em janeiro, não sei. Enfim, eu apliquei muito pouca base, só um pump de cada lado. Porque tava muito quente e eu saí, tipo, durante a manhã, ia ficar durante o dia inteiro fora de casa e depois que eu ia voltar. A gente foi no mercado, a gente fez um monte de coisa, resolveu um monte de BO. Inclusive, uma de vocês me encontrou, falou que me viu no mercado e não falou comigo. E, gente, eu devia estar com uma cara de bunda, porque no mercado... eu amava ir no mercado na época da pandemia. Mas depois que passou que a gente podia sair de casa, ai, eu odeio ir no mercado, sabe? Eu provavelmente estava com a cara de bunda, nem um pouco simpática, sabe? Perdão, amiga, desculpa. Enfim, e aí eu apliquei tudo com a mão mesmo pra espalhar e ficar uma cobertura... Uma camada leve, porque a cobertura leve não fica, porque essa base é bem rebocuda e eu amo isso. Olha isso, só de espalhar como essa base fica linda. Ai, Mari, volta com essa fórmula, deixa menos laranja porque é perfeita. E eu confesso pra vocês que eu tô amando gravar pro YouTube, gente. Eu já falei isso no último vídeo, mas eu tô limpando a mão na toalhinha suja que a gente sempre deixa, viu? E tá vendo o view vindo toda hora? Eu tô achando extremamente divertido gravar aqui pro YouTube, gente. Porque eu falo só baboseira, eu não tenho o intuito de ser objetiva, sabe? Porque pras redes tem que ter até 3 minutos e eu já sou boca reganhada no normal. E aí eu tenho que ser um pouco mais objetiva, um pouco mais séria. Sério, eu não sou. Mas eu sou um pouco mais objetiva no que eu preciso passar pra vocês. E aí aqui não, eu posso arreganhar a boca o tanto que eu quiser, que não tem problema. Mas o dia que algum vídeo chegar em 1 hora, eu vou ficar louca. 1 hora bruta não, total, de edição, fora o bruto, eu vou ficar louca. E gente, ai, eu tô cheia de coisa pra contar pra vocês. Vou mudar de cabelo. Meu Deus, ai, eu não sei se eu vou conseguir ter tempo de mudar de cabelo essa semana. Mas eu queria muito que, tipo, nesse final de semana eu vou sair com as minhas amigas. Então eu queria já estar com o cabelo novo, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, esperem que semana que vem aí. Vou deixar um monte de conteúdo já pronto, pra caso eu fique muito atarefada com isso, tentando resolver, porque eu tô com medo de dar ruim. E aí, se eu ficar muito tempo tentando resolver o cabelo depois, pelo menos já vai ter conteúdo adiantado, sabe? E eu sei também que eu prometi conteúdo segunda e quinta. Só que aí eu esqueço de editar, porque assim, não dá tempo. Final de semana, ou eu vou pra minha mãe, ou ela vem pra cá. Então, não dá, sabe? Eu esqueci de passar o corretivo no resto do rosto. Então, contorno. Então eu vou me planejar melhor pra eu ter... Tipo, eu vou tirar um dia pra gravar os 2 vídeos da semana, sabe? E aí, daqui do YouTube.
E aí o resto... Ai, meu Deus! E aí o resto eu vou gravando esporadicamente, igual eu sempre faço normalmente. Porque o do YouTube demanda um pouco mais de tempo. Mas vocês também têm que me parabenizar por fazer o mínimo. Vocês têm que me parabenizar porque eu prometi que eu ia entregar YouTube e tô entregando. Nem eu tava acreditando que eu ia durar tanto, tá? Já tem o quê? 3 semanas, tá? 2 semanas. Tá achando que é a boa ajuda demais. Tem 2 semanas. Mas pra quem postava a cada 3, 4 meses, isso aqui já é um bom avanço, viu? O negócio mesmo é o gerenciamento de tempo. Quando eu tiver estabelecido o dia certo pra gravar só pro YouTube as 2 maquiagens da semana, aí vai tá tudo certo. Aí eu vou conseguir entregar direito pra vocês. E já se prepara que como eu vou sair no final de semana com as amigas, vai ter vídeo. A gente tá planejando fazer um piquenique. E aí eu quero ver uma make bem pequeninal, sabe? Pequeninável. Qual que é o adjetivo? Piquenique dá pra conjugar? Acho que não, né? Cuidado com a burra, gente, desculpa. Mas enfim, quero tá primaveril! Gente, quero tá primaveril pro piquenique, sabe? Eu amo quando eu invento palavras. Vou usar o blush de Up Altas Aventuras com a Essence. E aí eu peguei ele porque ele já tem iluminador. Ele é um blush meio iluminador, meio luminoso assim. E ele é bem bonito. Olha aqui que coisa linda que ele é. E como o olho era azul, eu pensei, um blush laranja vai ficar melhor que um blush rosa. Porque eu acho que laranja e azul são complementares. Ai, gente, eu não vou nem ficar forçando querer ser inteligente, não. Eu gosto de laranja com azul e aí eu quis botar laranja com azul na minha cara, viu? E aí... eu vou aplicar um pouquinho de corretivo na área dos olhos também pra ele dar um pouco mais de cobertura. O mesmo que a gente usou como base. Eu devia ter feito isso antes do blush. Já selei a pele pra gente fazer esse olho. Gente, eu selei com o mesmo de sempre. O da Mojave e o radioativo. O radioativo, pra quem não entende, é um monte de pó misturado com sombra branca pra ficar mais claro, que eu faço com um pouquinho de brilho também. Mas não é igual do Diego Glow, não. Porque eu acho que eu já vi ele fazendo isso também. Ele fez até antes de eu começar a inventar de fazer isso também. Enfim, vamos fazer esse olho, gente. Ai, meu Deus. Isso aqui, calma. É isso aqui tudo. Eu deixei até os pincéis que eu usei no dia todos separados junto com os produtos pra gente já... Pra eu saber o que eu usei e pra gente já saber... Pra eu mostrar pra vocês. Comecei com um pincelzinho de esfumar assim, na paleta Celebration da Nina. Nesse tom de marrom acinzentado aqui. Nesse tom de marrom acinzentado aqui. Essa paleta é muito grandona, calma. Tá dando pra ver daí, gente? Esse aqui. E aí eu apliquei bem aqui, tá vendo onde é fundo que ele vem puxando, agateado? A Lace ajuda muito a fazer isso, viu? Porque ela dá uma puxadinha. E aí eu aplico aqui e vou puxando ele pra trás. A gente não vai fazer um cut aberto, tá? E vai ao mesmo tempo, só que não vai ser a continuidade de sombra por completo. Enfim, vem esfumando ele principalmente pra trás aqui. E pode subir pra sobrancelha também. Vou pegar mais na ponta do pincel pra esfumado ficar mais delicado. E aí eu tiro o excesso na toalhinha e venho dando só uma puxadinha com essa sombra pra frente pra ela não ficar nem um pouco marcada. E aí eu já vou fazer os 2 lados de uma vez, porque como eu não vou gravar em mais lugar nenhum, eu já posso adiantar isso aqui. E essa sobrancelha eu não fiz no dia, eu inventei isso hoje, porque hoje eu quero... Eu odeio fazer maquiagem repetida, e aí como... Deixa eu botar um detalhe diferente. E aí agora pincel lápis nesse tom de marrom aqui bem profundo. E eu acho que ele continua sendo frio. E eu aplico aqui na base disso pra gente marcar mais. Nossa, ele tá quase preto, né? Como eu fiz essa maquiagem de dia, eu não tava usando tanta luz, então eu não tava vendo que ele era tão forte assim. E aí volta com o pincel do primeiro marrom e esfuma tudo isso. Mas aí esfuma pra trás, porque como eu vi muito pra frente, senão vai ficar terrível. Agora que eu vi que eu não hidratei a boca ainda, quando eu passar o batom vai ficar um terror. Vou usar o hidratante labial caramelo da Vult com frutela. Eu amo lip balm que seja com gostinho, gente. Desculpa. Eu tenho inclusive um monte, porque aí cada dia eu tô com um gostinho diferente. Não é gostinho pra beijo não, viu? É só de boca hidratada.
Agora eu volto com o primeiro marrom e o primeiro pincel também. Aplico bem aqui na frente, juntando com o contorno do nariz. Mas sem conectar os dois aqui, tá vendo? É por isso que eu disse que ia ser um cut aberto, mas não ia ser ao mesmo tempo. E eu confesso que eu não uso tanto olho marrom não, mas esse tom de marrom acinzentado aqui dessa paleta, eu fiquei apaixonada. Gente, que lindo que ele é. E aí com um pincel bem grandão, só pra deixar mais pontuado cada lado de sombra, eu venho nesse tom mais claro. E aplico aqui no meiozinho deles dois. Eu podia fazer isso com pó compacto, mas eu quase não uso mais pó compacto, então eu nem pego mais na minha preparação de pele. Porque eu sempre separo na cestinha, tipo, todos os produtos que eu vou usar. E eu nunca lembro de pegar o pó compacto claro, sabe? Agora, clown e pincelzinho pra gente recortar esse cut. E, gente, o vídeo de hoje não era nem pra ser esse. Era pra ser o Melhores do Ano, que eu tô atrasando, que daqui a pouco sai em fevereiro. Mas deixa eu fazer esse primeiro. E aí a gente vai recortar bem onde a gente aplicou a sombra mais escura. E aqui na frente é a mesma coisa. Recorta conectando com o nariz. E aí rabisca um pouquinho de clown pela pálpebra toda pra ela já ficar mais grudentinha para as próximas sombras. Mas eu vou acrescentar algumas coisas que eu não fiz na outra maquiagem nessa aqui. Tipo, esse cut eu vou sombrear um pouco mais ele com preto pra ele ficar mais marcado. Vou usar um pincelzinho que tá só o fiapo, todo esgrenhado já pra esfumar o preto, porque ele é perfeito pra isso. E vou aplicar só onde tem uma curva mais acentuada nesse olho. Então aqui e bem no comecinho. Tá vendo a diferença que dá? É quase mínima, mas no final dá contraste e fica bom. Tá simétrico? Não. Vou mudar? Ó, que não. Agora é a hora da gente colocar a cor nisso aqui. Gente, eu super deixaria o olho aqui assim, tá? Só faria, tipo, selaria a pálpebra pra não acumular, óbvio. Fazia um delineadinho bem curtinho, nem pra conectar cílios e acabou. Gente, tá lindo. Eu usei a paleta, a minha favorita, a Festival Colors de Ana Paula Marçal. Usei esses dois tons de azul. Só que hoje eu quero mudar. Eu achei que não foi o que eu queria de fato, sabe? Então, hoje, gente, eu vou caçar um outro azul pra gente fazer, ficar mais do jeito que eu queria. E não do jeito que tava na referência. Vou começar com a paletinha da menininha loura. E aí eu vou misturar esses dois tons aqui mesmo, porque eu quase não vejo variação. E aí eu vou aplicar bem aqui atrás. E pode puxar ele bastante. Depois a gente vai esfumar com bronzer e ele vai dar uma sumida. Mas vai com parcimônia, porque eu confesso que eu odeio... Ai, gente, se passou da sobrancelha eu já fico com agonia. Quando eu vejo um olho muito puxado, que vai pra trás. Que isso? Eita, quer falar mal do povo que puxa, mas aqui... Ah, essa humilhação. É porque eu colei com fita, gente. E vocês sabem o meu problema com fita, minha relação de amor e ódio. Vou até ficar humilde, parar de falar de quem puxa o olho demais, viu? Peço até desculpa por essa humilhação que eu acabei de passar. Eu só não lembro como eu fiz o início, sabia? Eu vou ter que pegar uma foto de referência pra eu ver. E aí, eu tinha usado aquele azul escuro, bem acinzentado da paleta da Festival Colors. Só que eu quero azul vivo, então eu vou vir com essa aqui da Kevyn Coco. Eu falo mal que essa paleta não constrói, mas eu sempre corro pra ela, porque eu sei que ela tem as cores que eu gosto. E porque ela é muito grande, então ela tem várias variações da mesma cor. E aplico só aqui. Ela vai ficar bem escura aqui, mas esfumadinha, tá, gente? Não dá pra fazer um garrancho. No dia eu fiz um garrancho porque eu tava correndo. Então imagina a treva que ficou, né? Eu tive que abdicar de algumas coisinhas de polimento pra eu conseguir sair de casa a tempo. Aí eu vou esfumar com o pincel do mais clarinho pra ele ficar comportado aqui e bem esfumadinho. E agora na parte da frente eu volto com o azul e aplico bem aqui na frente, aqui em ciminha. Mas não vou descer tanto não, porque aí tem uma coisa. Vou reforçar mais esse azul escuro, porque da outra vez eu achei que já tava bom. E aí ficou fraquinho, gente, quase não apareceu. Agora tá na hora de começar a fazer traquinagem. Eita, cometia! Eu vou vir com um pincel bem pequenininho de detalhe no tom, esse aqui, no cinza profundo. Aí, não tem problema que aqui abriu, tá, o azul, a gente vai fingir que não viu, porque no final nem vai aparecer. A gente vai fazer mais um cut aqui dentro, só que esse vai ser meio alien. Sabe o olho de alien que é um pouquinho puxadinho? É nessa vibe. Mas toma cuidado pra fazer direito, porque aqui não dá pra botar corretivo. Dá, mas vai dar mais trabalho. Então tenta fazer essa linha de fora o mais reto possível e o mais bem feito. Aí eu vou voltar com aquele pincel lápis só pra preencher isso aqui com esse mesmo tom de sombra. Qualquer coisa, se tu quiser também, pode aplicar sombra preta pra dar mais destaque. Mas eu não sei. Eu acho que eu não vou fazer isso não. Mas é aquilo, se me der uma meia-noite, eu faço e nem penso.
só até aqui a metadinha do olho, porque aí a gente vai esfumar com aquele primeiro marrom que a gente usou lá no começo do olho. Porque aí vai tudo conversar uma coisa com a outra e vai ficar tudo na mesma cartela, sabe? Não puxa muito pra frente não, porque a gente vai aplicar um monte de branco aqui. Gente, eu não posso ficar sem meu brancão, sabe? Aqui, de novo. Ai, que humilhação, gente. Eu acho que eu vou aplicar só um pouquinho de preto, da paleta da Nina mesmo. Só pra isso ficar um pouco mais marcado, sabe? Ah, tá vendo como deu uma... Não mudou nada, mas pra mim, na minha cabeça, deu uma diferença. Agora eu vou aplicar um pouquinho de clown aqui na frente, mas uma camada bem fininha pra não... Quando a gente aplica coisa por cima, coisa cremosa por cima de pele selada, fica estranho, sabe? Aí é uma camada bem fina só pra pigmentar mais o branco. Eu vou aplicar bastante branco aqui pra dar aquele destacão no olho que eu amo. E não tem problema se ficar feio, gente. Depois a gente passa o pincel sujo de marrom e esfuma tudo. Em cima tá pronto. Vamos agora fazer a parte de baixo, azulzinho. E aplica bem aqui. Pode deixar bem esfumadinho, que não tem problema. A gente ainda vai finalizar a pele com bronzer e blush e tal. E aí ele vai dar uma sumidinha. E aqui na frente mais clown, porque é mais sombra branca. E agora é uma hora de precisão. Eu coloquei um azul bem aqui no comecinho. Só pra dar um toquezinho de cor. Assim, tá vendo? Não é muito espalhafatoso, não. Porque é o branco que tem que destacar. É isso, eu vou fazer o outro lado, máscara de cílios, não tem delineador, lápis de olho branco. E venho pra gente fazer a boca mais básica da minha vida. Não vou colar postiço, não adianta. Vamos finalizar essa pele, vou usar o bronzer da Visela na cor 3. E ele já vai combar muito bem com o blush, porque também já é nessa vibe laranjinha, igual o blush cremoso que a gente aplicou antes. Mas voltando ao assunto, acho que nem precisa de postiço também, gente. Blush Stay Fix da Ruby Rose na cor ST30. Eu vou aplicar ele bem aqui em cima e depois eu desço esfumando. Eu tenho um da Shiglan, que é bem mais pigmentado, mas esse é o risco dele, sabe? Ele é mais pigmentado e não era isso que eu queria no dia, sabe? Esse aqui também entregou bastante, tá? Ficou a coisa mais linda, olha isso. E aí, eu usei o iluminador da Contenho Grama, o Lua Cheia Baked, esse aqui. Só que aí eu apliquei bem aqui rentezinho. Eu acho que eu não quero aplicar ele hoje, não. Mas aqui tá a ref pra vocês que eu usei ele. Ficou bonito, ficou lindo, mas não quero hoje, sabe? E aí eu vou vir com o pincel que eu tirei o excesso do pó antes de aplicar a bruma. E vou dar uma polida nesse blush, porque ele fica bem pigmentado. Não é tão forte quanto o da Shiglan, mas ainda assim, ele é bem forte. E tá pronto, vamos fazer essa boca. Lapiseira Bombom de Leone Beauty. Contornar bem esse lábio. Vou aumentar bem pra ela ficar bem na vibe pin-up, assim, da maquiagem. A maquiagem não tá nem um pouco pin-up, mas é a vibe que eu quero. E não teve nem batom, tá? Só gloss. Eu vou usar o Love Shine de YSL Beauty primeiro, no tom marrom. Aquele que dá o plump nos lábios, sabe? Ele é perfeito. Só tô usando ele, vocês sabem disso. E no meiozinho, eita, a cor Candy Apple de BT Creamy. Gente, eu já tenho esse gloss há tanto tempo. E ele rende muito. Porque normalmente eu uso ele só no centrinho. E mesmo quando eu vou retocar, eu ainda uso pouco. Deixa eu fazer minhas pintinhas e já volto com a maquiagem. Já tá pronta, mas vocês entenderam. Vou só fazer as pintinhas. Maquiagem finalizada. Gente, eu fiquei linda. Ai, eu gostei mais agora, não sei, do que no dia que eu fiz. Porque eu consegui dar um pouco mais de detalhe que eu não dei na primeira maquiagem. Então ficou icônica. Eu reclamo de ter que refazer a maquiagem, mas é até bom porque a gente consegue explorar mais. Mas enfim, eu quero saber o que vocês acharam, porque eu adorei, fiquei linda. Só não gostei da sobrancelha. Posso confessar? Odiei a sobrancelha azul com esse olho, viu? Mas agora não tem mais o que fazer. Eu consigo me acostumar com isso, sabe? Bom, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu fiquei linda. E toma um close do olho que tá cheio de máscara de cílios borrada. Um beijo. Não dou beijo, eu tenho que acostumar com isso. Um beijo. Depois que eu acostumar com isso vai ser melhor. Agora eu vou tomar o meu cafezinho porque eu vou tentar fazer live hoje. E o curso, vou faltar amanhã de novo. É isso, beijo.